Olá, o vídeo de hoje é sobre alguns sinais que a gente deveria prestar atenção de que nosso relacionamento talvez chegou no seu fim, no fim do seu ciclo. Eu sei que a gente não gosta de falar disso porque tem o tal do amor romântico dizendo pra gente tendo que ser feliz pra sempre, né? Nem que ser feliz pra sempre significa ignorar coisas que são não muito legais. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar para cada vez ser um pouco mais realista e entender que às vezes as nossas relações não são o que a gente quer. Talvez elas nunca foram, talvez neste momento elas deixaram de ser o que a gente imaginou que seria. Para piorar, eu acho que ainda tem o componente 2020. 2020 foi problemático para praticamente todo mundo. Até aquelas pessoas que não se consideram estressadas, ansiosas, com problemas, passaram por essas coisas. Saiu aí um monte de notícia na mídia dizendo porque o número de divórcios, o número de separações na Covid. Gente, não foi a Covid que fez isso. A Covid nos obrigou a convivermos mais tempo e observarmos que a pessoa com quem a gente tá não é o que a gente gostaria, talvez nunca foi, talvez nesse momento não é mais. Talvez coisas que já estavam ali fermentando aconteceram, não foi uma surpresa que necessariamente a Covid criou. Né? Tem muitas coisas que a gente não era obrigado a ver porque cada um tinha sua rotina, cada um estava fazendo as suas coisas e a gente talvez não passasse tempo junto, talvez não tivesse oportunidade de prestar mais atenção nas características da outra pessoa com quem a gente tá, né? Tirando características mais graves aí de abuso físico, de abuso psicológico que já estava acontecendo, de violência. Existem sinais que podem se formando ao longo da nossa relação que a gente não percebe, que são bandeiras bem vermelhas para ver se a gente quer ficar lá mesmo. A primeira coisa diante das crises, é interessante você se perguntar o quanto que você quer investir, o quanto de energia e de tempo você quer despender para melhorar a sua relação, o quanto a sua parceria quer fazer o mesmo, o quanto vocês dois estão comprometidos com melhorar a relação de vocês. Porque isso a gente também vê. Dentro das dicas que eu vou comentar, a gente percebe o quanto a outra pessoa tá tão envolvida quanto a gente para melhorar. Isso me lembrou que o Instituto Gottman, do pesquisador John Gottman, que ele é um especialista em casamentos e relacionamentos, fez uma média, que não quer dizer que é uma regra, mas é uma média interessante. Ele diz o seguinte, que de cada 4 situações para um casal, se uma for boa e 3 são ruins, é um mau sinal, bem mau sinal, e essa relação aí deveria ser questionada se ela deveria existir ou não. Mas, se de cada 4 situações, uma é ruim e 3 são boas, isso quer dizer que a gente tá no caminho certo. Todo casal briga, todo casal tem conflito, todo casal tem os seus momentos de crise, tá tudo certo. Agora, a gente tem que avaliar a intensidade, a frequência, e se essas diferenças, essas briguinhas, esses conflitos, esses distanciamentos, eles são lidados e resolvidos. E não quer dizer que eles acabem, mas a gente chega no meio termo. Então eu vou dar algumas dicas, algumas coisinhas pra você reparar no seu relacionamento, se eles estão acontecendo ou não, pra ver se vale a pena investir nisso aí. Claro, eu tô falando de relacionamentos que o pessoal tá um tempo junto e você sente que algumas coisas simplesmente empacam e vão piorando e piorando e piorando e a gente vai meio que administrando, ignorando, tolerando pra, sei lá, ficar junto pelas suas razões, né? O primeiro passo, a primeira coisa pra prestar atenção, então, é se o conflito é constante. Se a gente tá sempre se bicando, como eu falei, se tem mais momentos ruins do que momentos bons, se a gente passa mais tempo se alfinetando ou discutindo coisas que a gente claramente não tá disposto a encontrar uma resposta, ou se recusa a ceder, ou se recusa a se comprometer. Ou o oposto, né? Se você simplesmente encheu o saco de brigar e você não tem energia, não tem saco, não tá nem aí se a outra pessoa tá esperneando, se ela tá chateada, tudo que ela fala você concorda, ou você não responde, ou dá um tratamento de silêncio, acaba ocorrendo um distanciamento, né? E para muitos casais, quanto mais um quer brigar e o outro fica em silêncio, pior. Porque eu que quero brigar, vou ficando angustiado, ansioso, e o outro vai se distanciando cada vez mais e vai gerando outros problemas, né? Vocês pararam de dividir coisas boas com a parceria. Vocês não fazem mais questão de falar do que aconteceu no seu dia, da promoção, do elogio. Desde as coisas mínimas, uma coisa que seu filho ou sua filha fez, já não faz mais muito sentido. Vocês não falam sobre o dia de vocês e não tem mais motivação para incluir o outro nas conquistas um do outro. De novo, acaba gerando distanciamento e a gente só vai se acomodando. O que leva a uma outra coisa bem estranha. Daqui a pouco nós somos 2 colegas de quarto em casa. Eu posso fazer isso acontecer tanto com o grau de conversas que eu tenho com outra pessoa vira cada vez mais frio, distante,
né, amenidades, quanto a minha forma de ser carinhoso, a nossa vida sexual, ela vai se distanciando ao ponto que nós somos realmente duas pessoas que só dividem contas, enfim, e coexistem num espaço. Quando você está numa terapia de casal, uma das partes quer procurar ajuda e a outra não quer. Isso é um mau sinal. Se eu percebo que eu tô mal e eu te falo que eu tô mal e você não liga, ou se eu te falo que a saúde da relação não tá legal e você simplesmente acha que o problema é meu, rola aí no mínimo um desrespeito, né? Eu acho que se a gente tá comprometido um com o outro e a gente, claro, dentro de situações razoáveis, pode até não estar entendendo o que o outro tá falando, mas já tem aí um histórico de desentendimento, de sofrimento, de briga, de prejuízo, o que custa, né, ceder a ajuda? Pode ser que a pior coisa que aconteça é a gente não ficar, por exemplo, na terapia de casal, mas a gente foi e tentou botar uma luz em cima das questões que a gente não consegue resolver, né? Você se sente incrivelmente sugado pelo seu parceiro, e não tem nada a ver com a pessoa necessariamente ser um pouco carente, ou ela tá passando por um momento difícil, porque isso vai acontecer numa relação de longo prazo, né? Nós, os dois envolvidos na relação, vamos ter as nossas histórias paralelas rolando. Então, de vez em quando, a gente não vai estar bem. E é legal poder contar com o suporte da nossa parceria. Agora, tem pontos de relações que não estão legais, que só a presença do outro já te faz mal. Só de ter que chegar em casa, encarar outra pessoa e ter que passar o mínimo de tempo no mesmo espaço que ela, às vezes não é nem os dois sentados vendo TV. Às vezes é na mesma casa, em cômodos diferentes, ou saber que a pessoa vai chegar em casa e que vocês vão dividir esse espaço, já é uma coisa pesada e sufocante e simplesmente não é legal. E eu nem consigo, parece que eu nem quero lidar com isso, né? Outra coisa também, vocês não conseguem concordar com os problemas, acabam sempre brigando pela mesma coisa e isso toma muito mais espaço do que a coisa boa da relação. Tem casais que de modo geral se dão muito bem, mas uma coisa ou outra ali eles não encaixam e sempre que eles entram nessa discussão, acaba que fica elas por elas, ninguém consegue definir o que é. Alguns casais tomam providências e percebem que se eles não resolverem esse probleminha, que pode virar um problemão, podem acabar desgastando a relação. Outros aprendem a conviver e ainda tem mais coisa boa do que ruim. Mas aqui eu falo pra você, eu não gosto, eu tô infeliz, não tá bom, e você fala que eu tô errada, ou que o problema não é esse, o problema é que você não sei o quê. E aí vocês ficam nessa queda de braço e não resolvem nada, e dependendo da situação, isso desgasta a relação, ao ponto que a gente só fica magoado e ofendido um com o outro e a gente vai se distanciando, né? Com cada vez mais frequência você diz pra pessoa que você não quer estar com ela, mas você justifica que tem que estar na relação por conta de dinheiro, e às vezes é o caso mesmo. Ou colocar na conta dos filhos, eu não quero que ele cresça sem uma família, eu não quero que cresça sem um pai. Ou colocar na conta de outras pessoas, da expectativa de outras pessoas, né? Você não consegue assumir a responsabilidade de que não tá bom, porque às vezes a gente tem medo. Tá ruim, mas esse ruim eu conheço, né? Existe uma zona de conforto que pra mim me permite ficar ali. Você se sente com dificuldade de confiar na pessoa. Parece que vocês dois não são mais parceiros mesmo. Você não acha que dá pra confiar no outro, dividir as coisas com o outro, contar que o outro vai dar conta das coisas, né? Então vocês acabam se fechando. Você encontra desculpas para não passar mais tempo com a sua parceria. Sempre tem um compromisso, sempre tem uma pessoa que precisa de alguma coisa, sempre tem, enfim, outras coisas que diminuem ou impedem o seu tempo juntos. Você começou a se questionar cada vez mais sobre o futuro da relação, se é essa pessoa com quem você se vê tendo filho, casando, dividindo conta, ou do jeito que tá agora, como é que vai ser daqui a uns anos quando a gente, sei lá, precisar de mais coisas. Você começa a questionar isso e até indo perdendo o desejo de crescer juntos. O desejo de dividir com o outro e ajudar o outro a ser melhor e apoiar o outro nas decisões. De repente, a gente só tá distanciando. E junto com isso, muitas vezes tem um ressentimento das coisas que não estão legais e que já não foram legais, e das coisas que nos decepcionaram e a gente não consegue falar sobre isso, a gente não consegue definir rumos novos sobre isso, e a gente fica um com o outro agredindo o outro porque existem ressentimentos que a gente não lida. E aí acontece uma outra coisa muito ruim, que é a gente tá sempre de alguma forma, direta ou indireta, se vingando da outra pessoa. Seja com alfinetada, seja com xingamento, com tratamento de silêncio, magoando o outro em público. Aqui nos meus vídeos, vocês devem ter notado que muitas vezes eu relaciono isso com pessoas que são inerentemente tóxicas ou narcisistas, mas não precisa ser o caso. Pessoas magoadas magoam pessoas.
Por mais que às vezes eu goste de ti, eu te machuco porque eu sinto raiva. Eu sinto raiva porque eu não tô tendo necessidades atendidas, o que é um sentimento humano. Mas seria bom que a gente procurasse entender o que me magoa, o que não tá bom pra mim, pra que eu pudesse resolver ou melhorando a nossa relação, ou a gente se separando e criando uma chance nova pra outra pessoa de ser feliz e de encontrar talvez alguém que neste momento da nossa vida seja mais interessante pra gente. Pense nisso. Você tá numa relação ruim, por quê? O que te impede? O que te obriga a ficar nesse lugar? Se você gostou, deixa comentário, deixa crítica, sugestão. Assina o canal, entra lá no Instagram, que geralmente eu apareço bastante lá, eu faço live, a gente interage, respondo perguntas. E se não fizer nada disso, tudo bem, só assina aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!